Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do Unicap Talks. Eu sou a Cleviana, cirurgião de cabeça e pescoço e host desse podcast. E do meu lado aqui o Dr. Daniel Hortelado, nosso co-host. Isso mesmo, é um prazer estar aqui, como sempre, e principalmente no lado de duas colegas tão excelentes, excepcionais nas suas áreas. E falando de algo que é muito familiar para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é nódulo de tireoide. Então, com as nossas duas convidadas que o Ackley já vai apresentar, vamos conversar sobre isso, o que é, qual é a causa, por que acontece, como descobrir, como investigar, como tratar. Então vamos ver se falamos bastante sobre isso. Tentar falar tudo sobre nódulo de tireoide. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. A gente pode ficar... Vocês aguentam umas 3 horas aí? 3, 4 horas de podcast. Mas antes de apresentar, eu queria agradecer o nosso apoiador. E esse episódio é um oferecimento do MirType, testes moleculares para tireoide. Você sabia que é possível analisar um nódulo indeterminado de tireoide, Bethesda 3 ou 4, sem a necessidade de uma cirurgia diagnóstica? Confira mais informações em www.oncos.com.br, oncos com K. E sem mais enrolação, vou passar e vou deixar elas se apresentarem. Hoje temos 2 mulheres. Vou começar pela nossa convidada de fora da casa, mas que não é estranha a quem assistiu o episódio passado. Né? E não é tão de fora da casa, porque temos muitos pacientes. Um dia a gente convence ela para entrar dentro da casa, né? Para trabalhar com a gente. Maria Isabel, se apresente. Você gosta que chame de Maria Isabel ou só Isabel? Ninguém me chama de Maria Isabel. Ninguém chama de Maria Isabel. Só a mãe é verdade. Mas é que como eu escrevi o nome completo, eu fiquei assim. Só minha mãe me chamava, eu tava muito quando tava brava, né? Não tô bravo não, fica tranquilo. Agradeço mais uma vez aí a participação nesse outro podcast. Vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês e o quanto eu me sinto feliz e realizada em ter vocês pertinho aqui comigo para cuidar dos nossos pacientes. Então, eu sou Maria Isabel Corgioli, sou médica endocrinologista, sou professora de medicina da UFSC, mãe de 3. Mãe de 3. 3 filhos lindos. Isso é muito importante. 3 meninos, né? Então tem uma menina. Tem uma menina, é verdade. Tem uma menina. Eu confundi, é verdade, tem uma menina. E estamos aí hoje, então, para falar desse assunto aí que a gente ama tanto, tá? Obrigada mais uma vez. Show! E a nossa outra convidada, ela... Eu não vou apresentar. Vou deixar ela. Da casa. Eu ia dizer especialidade, mas aí eu tiro a apresentação dela, né? É verdade. Mas ela é Camila com K. Isso mesmo, não é qualquer Camila, né? Camila com K. Então, muito obrigada. 2 L's. Cai 2 L's. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui conversando finalmente sobre coisas sérias, né? Porque quando a gente se encontra só sai besteira. Mas aqui também sai de vez em quando. Não é maior só coisa parte séria. A dificuldade de manter a seriedade é grande. Então, meu nome é Camila Nunes, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né? Trabalho exclusivamente na Unicap. Sou a única menina do grupo, né? Talvez não a mais feminina, mas a única menina. Mas E eu sou mãe... Não vamos falar. E eu, por enquanto, sou mãe só de um. Por enquanto, ó, já meteu um por enquanto. E a Bel não sabe, mas ela é a favorita na clínica das instrumentadoras, das queridinha. Secretárias, dos cirurgiões. Tem então, material guardado pra ela, tem coisa... As melhores pinças, os melhores materiais, Camila. vai tudo pra doutora Camila. Assim, é um ciúminho, mas não vou negar que eu acho que eu tenho um tratamento especial, sim. Tá mais do que justo, mais do que certo. Exatamente. Pra quem não sabe, no episódio passado, né? E aí, volta aí que tu vai encontrar o episódio de semana passada. A gente falou sobre, vamos dizer assim, a base do que é a tireoide e de como funciona, né, Daniel? Foi um conhecimento bem básico, assim, né? Foi bem básico, mas foi bem importante. Isso, profundo, mas assim, base no sentido de sólido, né? Isso, porque é uma dúvida que todo mundo tem, que doenças que existem, o que é função, o que é forma, o que é nódulo, o que é hiper ou hipotireoidismo. Então vale a pena vocês conferirem. E hoje vamos falar especificamente sobre a doença na forma da tireoide, que é a presença de nódulo. Que eu acho que é uma doença bem rara, hein, Ackley? Tu acha?
Eu acho que é bem raro. A gente opera pouco, né? A gente opera pouco. Né, Bel? É brincadeira, tá? A Contém. pessoa vai ver e vai dizer, os caras operam pouco. Contém muita Mentira! ironia. Bel, é uma doença rara? Não é raro. Quanto mais procura, mais acha. Não é raro, né? Estudos mostram que um nódulo palpável, mais ou menos em torno aí de 5% das pessoas, num bom exame físico, a gente vai achar o nódulo. Mas estudos populacionais com exames de imagem, principalmente com ultrassom, mostram taxas bem maiores, né? Então, desde 20% a 60% e poucos por cento, né? Basicamente, quanto mais velho o paciente, quanto mais idoso, né? Mulheres têm uma prevalência maior, então realmente é um achado comum, né? Eu costumo brincar com os pacientes, assim como o nosso cabelo fica branco, a nossa tireoide ganha nódulos, né? Então, realmente, quanto mais velho, né? Quanto maior a idade, maior a probabilidade a ponto de no idoso ser mais comum ter nódulo do que não ter. Talvez você deu um número aí que talvez explique o porquê da percepção das pessoas de que parece que o número de nódulos está aumentando, né? Porque você falou assim, 5% são palpáveis. Então, se a gente pegar... O ultrassom se tornou difundido talvez o quê? 80, né? 70, 80. Antes disso, o diagnóstico era clínico por palpação, né? Então, você tinha 5% das pessoas que iam ter um nódulo de tireoide. Hoje, a gente falou no podcast passado, e a gente até pode voltar mais para frente nesse assunto, de quando procurar ou não um nódulo de tireoide, a gente tem o ultrassom e a gente tem um aumento, mas não no número de nódulos, né, Bel? Em encontrar os nódulos, né? Em achar os nódulos, né? Então, a percepção é que, nossa, tá aumentando o número de nódulos de tireoide, né? É possível que tenha, sim, disso um pouco de aumento também, tá? Tanto de nódulo quanto de câncer, isso é uma coisa bem discutível. Mas, de fato, hoje em dia a gente tem mais acesso não só ao ultrassom, como outros exames de imagem, né? Então, não é incomum que o paciente nos procure porque estava fazendo um duplo de carótidas e o colega deu uma escorregadinha ali para a tireoide e achou um nódulo, tá fazendo uma tomografia, uma ressonância da região do pescoço e achou um nódulo, né? Um PET, enfim. Então, não só de ultrassom, a gente acaba tendo também a identificação de nódulos com outros exames de imagem também, né? E, Bel, por que eles falam que os nódulos são mais comuns nos lugares mais desenvolvidos, ou países mais desenvolvidos, ou áreas mais desenvolvidas de determinado país? Então, isso em relação com o acesso mesmo, né? Quanto mais exame a gente fizer, isso é muito claro, né? Tem muito estudo mostrando isso. Por isso, né? Então, uma população que tem mais acesso ao exame, que vai fazer mais ultrassom, vai identificar mais nódulos, sem dúvida nenhuma. Vai ser mais prevalente. E tem alguma diferença entre gênero, faixa etária, mais comum em mulher, menos comum em mulher? Mas você falou aí um pouco conforme envelhece vai aparecendo mais, né? Então deve ser mais comum em faixas etárias de adulto para cima, né? Sim. Então há uma prevalência maior em mulheres, né? Não se sabe exatamente o mecanismo, mas provavelmente com a questão hormonal existe uma prevalência maior. Mas em homem também não é uma prevalência desprezível. Na verdade, nós mulheres acabamos fazendo mais exames de uma forma geral, né? Mas sem dúvida a prevalência é maior em mulheres. E há um aumento da prevalência de acordo com a idade. Então, não é comum a gente encontrar uma criança, um adolescente com nódulo, isso é menos frequente, mas à medida do tempo ali, com a idade, isso passa a ser mais frequente, a ponto de, como eu comentei, em idosos é mais comum a gente ter nódulo do que não ter nódulo, tá? Então, é um achado comum. E, Camila, esses nódulos têm sintomas? Como é que é isso? O paciente vai sentir alguma coisa? Ele percebe, não percebe? Tem alguma relação com isso? Como é que é isso? Então, o mais comum, na verdade, é o paciente não ter sintomas, né? Então, como já foi explicado aqui, né, bastante, a grande maioria das vezes o encontrar esses nódulos foi por acidente, né? Fez um exame por algum outro motivo, estava fazendo um exame de rotina de carótida, estava fazendo uma tomografia, e aí acabou encontrando esse nódulo. Então, às vezes eles são muito pequenos e não tem nem capacidade de fazer esses sintomas. Obviamente, o paciente às vezes faz algumas associações, né? Isso a gente escuta muito no consultório. Ai, mas eu tenho um pigarrinho, doutora. Claro. Uma dorzinha que vem aqui para a orelha, uma dificuldadezinha para engolir. E a verdade é que na grande maioria das vezes esses sintomas não têm correlação com o nódulo. Então, às vezes o paciente vai naquela ansiedade que ele quer tirar o nódulo para resolver os sintomas dele, mas a verdade é que a grande maioria deles não traz sintoma nenhum. Quando esses sintomas aparecem, normalmente são justamente esses nódulos que a gente consegue palpar, né? Então, o principal sintoma, na verdade, é a percepção do paciente desse nódulo. Então, ele consegue enxergar esse nódulo, esse abalamentozinho na região aqui do pescoço,
normalmente nessa região um pouco mais para baixo, assim, muito mais próximo aqui da nossa clavícula do que da nossa mandíbula. Porque às vezes o paciente vem aqui assim, ó, quase no queixo, porque a minha tireoide, eu tô sentindo um negócio aqui. E a verdade é que a grande maioria dos nódulos vão ser sentidos mais nessa região anterior e mais baixa do pescoço, né? Sintomas mais importantes, normalmente a gente vai perceber quando são nódulos maiores ou, às vezes, alguns que já têm algum tipo de complicação, né? Então, com nódulos maiores, a gente pode perceber que, às vezes, o paciente tem algum desconforto para engolir, né? Às vezes, aquele comprimido que não desce realmente, aquela comida que precisa de um pouquinho de água para descer, né? Às vezes alguma alteração de voz, isso daí já levanta um alerta pra gente, um paciente que às vezes fica com rouquidão, né? E às vezes algum sintoma respiratório, mas que são muito incomuns chegarem a esse ponto, principalmente porque a gente tem um acesso, né, à saúde muito melhor atualmente, então os pacientes conseguem perceber às vezes esses nódulos antes deles causarem sintomas, né? Então, assim, a informação que fica aqui é que a grande maioria das vezes ele não traz sintoma nenhum. Uhum. E para Bel, o estresse acumulado, a raiva guardada, causa nódulo de tireoide. Não, os fatores de... Eu fiz uma brincadeira, Dá né? um nó na garganta. O nó na garganta, né? De Sabe engolir que é uma muito pergunta sapo. boa. Engolir muito sapo. De engolir muito Mas você sapo. sabe que isso é uma pergunta boa, agora falando sério, porque assim, a região do pescoço, ela é uma região comumente somatizada em momentos maiores de angústia, De né? tensão, Sim. A pessoa falta com uma bola na garganta. Aham. E ela vai lá e faz um ultrassom e acha um nódulo de 1 centímetro. Ai, meu Deus, será que é esse nódulo, né? Amargura Como a Camila guardada. falou. Então, não. Então, não é fator de risco, né? O que é fator de risco são fatores, assim, genéticos, né? Então, a gente sabe que há uma predisposição genética de pessoas que têm um risco maior. O fator de risco bem documentado é radiação. Vamos abrir um parênteses, a gente comentou no outro podcast sobre isso. Sim. Tu consegue explicar pra gente como que foi bem documentado? Acho Sim, que isso é sim. interessante, essa Isso é bem história. interessante. Então, a gente teve alguns marcos de picos de crescimento de hormônios de câncer de tireoide, especialmente em crianças, né? E isso teve relacionado à exposição à radiação. Então, a gente tem os casos, estudos feitos em Chernobyl, por exemplo, né? Então, os pacientes que, especialmente com idade até 5 anos, que foram expostos à radiação, isso é bem documentado, há uma prevalência significativa, maior risco. Que é uma idade que habitualmente não se vê um número grande de Sim. pacientes com câncer de Na tireoide, né? verdade, o câncer surge depois, em torno de 10 anos depois da exposição, tá? Mas a gente tem bem documentado estudos populacionais de toda aquela região ali que teve. E a gente sabe também que lá no passado se usava também radiação para tratamento de doenças benignas da pele, acne, enfim. E isso também depois de alguns anos. Então, o problema é que o efeito não é imediato, né? Então, só tardio. foi se dar conta disso anos depois, quando foi visto. Então, esse é o fator de risco mais documentado e mais relacionado, mas isso é especialmente em pacientes jovens, especialmente até 5 anos, de fato. A tireoide é muito radiosensível, né? E isso é bem documentado. Então, fora isso, seriam também os fatores de risco, como eu mencionei. A gente sabe que para alguns tipos de tumor isso é mais frequente. Então, existe um tipo de câncer que é o medular, em que, sim, essa relação com a genética é muito Familiar. importante, né? Mas nos outros tipos de câncer, a gente também pode ter uma agregação familiar também, né? E no mais, assim, são suposições, né? De fatores ambientais, disruptores endócrinos. Então, essa era uma Será pergunta que eu ia te gente fazer. vem? Eu sei que isso dá um outro podcast, Isso é um né? outro Então, podcast. Mas adianta assim, pra será? gente o que são disruptores endócrinos, São Bel? substâncias, né, químicas que vão ter atuar como função de hormônio, né, lá nos nossos receptores. E se a gente for parar pra pensar, isso tá em tudo, né, no ar, na água. As pessoas que a gente perguntam, come, agrotóxico. né, no produto de beleza, né, então assim, a gente consegue minimizar com algumas medidas, né, alimentos orgânicos, né, água de melhor qualidade, mas é impossível a gente ficar realmente não ter contato com esse tipo de substância. Então, como tem alguns trabalhos que sugerem que pode estar tendo um aumento da prevalência de nódulos e câncer além da própria detecção por mais exame, é possível que existam ainda outros fatores. E da parte metabólica, a gente sabe que a obesidade, ela é fator de risco para vários tumores, e com a tireoide também a gente sabe, né, que é também um fator, não se entende ao certo qual que é o mecanismo, mas isso também seria um fator de risco relacionado ao câncer de tireoide. Quer dizer, Pode falar? porque eu acho que a gente não diferenciou para os pacientes o que é nódulo e o que é câncer. Perfeito. Né? Eu acho que... E antes disso, Bel, eu sei que a gente já falou no episódio passado, mas só fala um pouquinho da diferença do que é função e do que é forma, do que é...
Porque é muito comum, muito né? comum A gente essa conversou. confusão, Os muito pacientes falaram, mas eu tenho nódulo, mas meu exame tá normal, meu exame de sangue tá Exato, normal. exato. Como é que é isso? Ou ter queixas, né? Achando que o nódulo tá causando sintomas como queda de cabelo. né? Super comum. Então, assim, a gente pode ter as disfunções da tireoide, então isso teria uma alteração do funcionamento, tanto para mais quanto para menos, né? Então, a diminuição do hormônio a gente chama de hipotireoidismo, né? E o excesso é o hipertireoidismo, né? Excesso de produção, que a gente acaba utilizando esse termo para qualquer aumento do hormônio da tireoide. E eu posso ter o hipo ou hipertireoidismo e não ter nódulo da tireoide. Assim como eu posso ter nódulos da tireoide e ter a função da tireoide funcionando normalmente, né? Então, eu posso ter 5 nódulos, 10 nódulos e quando eu olho os exames, realmente a minha tireoide está funcionando normal, né? Então, em geral, são coisas independentes, né? Há uma situação em que eu posso ter uma associação causal, em que eu tenho um nódulo, especialmente nódulos maiores, em que eles passam a funcionar de forma autônoma, né? E aí sim eu vou ter nódulo junto com hipertireoidismo, né? Mas na maioria das vezes são coisas independentes, tá? Então o nódulo não vai causar disfunção, então eu não vou ter queda de cabelo, né? Alterações de ganho ou perda de peso por causa de um nódulo da tireoide. E nem a correlação inversa é tão certa, né? Sim. Eu tenho... Opa, a Siri resolveu trabalhar. Eu tenho uma disfunção hormonal, não quer dizer que ela é que causou o nódulo, né? Não. Então... Tá. E Camila, nódulo é câncer? O paciente que tem nódulo tem um câncer na tireoide? Então, isso é uma dúvida bem comum dos pacientes, né? Muitos pacientes chegam, assim, já, né, desesperados no consultório porque encontraram um nódulo na tireoide. E daí a vizinha faz o benefício de chegar e falar, isso é câncer, né? E aí o paciente às vezes já vem com um diagnóstico de câncer só porque encontrou o nódulo na tireoide. E a boa notícia é que não. A grande maioria desses nódulos não são câncer, né? A grande maioria deles são nódulos benignos, são condições que a tireoide acabou produzindo, a gente não sabe muito bem por que esse nódulo, mas que ele não vai trazer nenhum problema adicional à saúde do paciente, né? A exceção são aqueles nódulos que são suspeitos e que são realmente câncer, mas a grande maioria deles realmente não é câncer. A gente acaba diagnosticando muitos nódulos pela questão das detecções, de a gente acabar fazendo bastante ultrassom, e a gente vê que a maioria deles não é câncer. E mesmo não sendo câncer, precisa operar todo o nódulo? Não precisa. Ainda bem, né? Senão a gente não estaria aqui. Senão a gente estaria operando nesse momento, A gente né? Não teria tempo para podcast. Não teria tempo. A gente não teria tempo para estar aqui conversando com vocês, porque a gente estaria basicamente só fazendo cirurgia Operando de tireoide. metade das mulheres da O cidade. Bel falou que até 60% das pessoas podem ter nódulos. Imagina se a gente estivesse operando 60% aqui de Da Florianópolis. população. A gente estaria na lancha, na verdade, né? Não ia ter tempo para lanche. Não ia ter tempo nem para lanche. Então, assim, a grande maioria não precisa ser operado, né? A gente tem os exames que a gente usa para a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? Qual é o nódulo que vai trazer algum problema ou que tem uma cara suspeita para a gente poder fazer uma investigação adicional. Então, boa parte dos pacientes que chega no consultório da Bel, que chega no nosso consultório, traz normalmente um ultrassom. E o ultrassom realmente é o melhor exame que tem pra gente avaliar a tireoide. Às vezes o paciente quer fazer um PET, quer É o fazer exame uma para ressonância. começar e também para ficar ali, né? Uma Começa e para ali. ultrassom, né? Um bom ultrassom. Então, assim, Depende bom- de quem fez, né? Um Exatamente. bom ultrassom é o melhor exame que tem, né? Não tem radiação, não tem exposição, não tem nada. E ainda mostra uma imagem perfeita pra gente daquilo que a gente precisa ver. né? Isso é um comentário importantíssimo, né? Porque é um exame barato, relativamente barato, Indolor, simples, indolor, rápido. fácil acesso e que para nós tem todas as informações que a gente A precisa. gente não precisa de né? mais Não precisa nada. mais A gente nada. precisa de ultrassom. Uma coisa, Um bom profissional fazendo. Quem fazer um bom bem médico feito. fazendo. E aí esse ultrassom, ele vai mostrar pra gente lá a carinha desses nódulos e a carinha da tireoide, né? E aí com essa avaliação a gente consegue já ter uma boa ideia de qual que é o nódulo que a gente vai precisar investigar mais ou não. Então vai aparecer lá aquele monte de termos técnicos que às vezes o paciente coloca na internet e fica mais assustado ainda, mas que pra gente faz muito sentido, né? E daí nisso daí a gente consegue diferenciar qual é aquele que a gente vai só acompanhar, que é a grande maioria, né? E daqueles que a gente vai fazer uma avaliação adicional. Acho que um parênteses importante aqui, né? A partir do ultrassom, a gente pode só acompanhar o nódulo, né?
Porque, assim, é muito comum, e vocês veem isso no consultório, assim como eu, o paciente vir, alguém mandou puncionar, já foi puncionado, ele quer puncionar, e às vezes você olha e fala, não, isso aqui não precisa. Né? Nesse momento não precisa, porque as coisas são evolutivas, né? Elas não são estáticas. É como se a gente estivesse vendo a fotografia e um filme, né? Eu estou vendo o ultrassom agora, estou vendo a fotografia. Eu quero ver o filme, né? Como ele vai se comportar, né? A gente entende bastante a ansiedade do paciente, dele querer ter os diagnósticos definitivos, ter certezas, mas a verdade é que na medicina a gente não consegue ter muitas certezas. 100% para nada. Então, assim, para que serve o médico? Para conseguir fazer essa diferenciação e ter a paciência de dizer, olha só, calma, que a gente vai cuidar de você, a gente vai acompanhar esse nódulo e, se for necessário, a gente funciona. A gente não tem nada contra fazer determinados procedimentos. A gente só tem a tranquilidade de dizer qual que é necessário e qual não é necessário, né? Então, mas mesmo assim ainda vem bastante, assim, né? Paciente que já veio com o resultado da punção, que já veio com o resultado da biópsia, e às vezes a biópsia traz resultados mais desconfortáveis ainda do que o próprio ultrassom. Às vezes você entra numa cascata em que você não consegue mais retroceder. Exatamente, né? Pensar muito. Então, Bel, como que é essa investigação? Se o paciente chega ou já com diagnóstico de nódulo, com uma suspeita de nódulo, ou tu identifica clinicamente na palpação, o que é feito? Já foi falado de ultrassom, mas como é que então, faz assim, isso? Como a Camila falou, né, só reforçando, não interessa qual foi o exame de imagem, se ele fez uma tomo, uma ressonância, um PET, a gente precisa de um ultrassom, de um bom ultrassom, né? O ultrassom, ele é um exame operador dependente. Então, se ele for mal feito, a gente não vai conseguir ter uma boa avaliação. E aí, o que a gente mais faz, eu acho que vocês também, é tranquilizar os pacientes. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que chegou chorando, que tinha uma filha de 9 anos, e meu Deus, isso é câncer. E não era um nódulo suspeito, né? Era um ultrassom que eu achei que não era bem feito, enfim. Mas não era um nódulo suspeito ali pelas imagens. Então, a gente tranquiliza muito. Eu costumo falar para os pacientes, olha, nem tudo que é alterado é doença, porque pra gente que estuda isso, fica muito fácil, muito evidente, né? Mas para um paciente que não é da área, ele faz um exame e acha alguma coisa, né? Então eu digo, olha, se a gente fosse se rastrear da cabeça aos pés, a gente ia achar tanta coisa. Um nódulozinho na hipófise, um nódulo na tireoide, um cistozinho no rim, e nem tudo isso realmente é importante. Então, a gente precisa de um bom ultrassom, né? O ultrassom vai nos ajudar a caracterizar e ver se é um nódulo que tem realmente uma características benignas, e aí a gente vai ficar mais tranquilo, a gente vai seguir esse paciente com ultrassom, então não é não fazer nada, a gente vai acompanhar. E quando esse nódulo tem algumas características suspeitas, então a gente tem um score que a gente utiliza, né? O que a gente mais utiliza é o do Colégio Americano de Radiologia, né? E com base nisso a gente vai definir o TIRADS, né? O SR TIRADS, né? Então é o que a gente mais utiliza, e com base nisso a gente vai avaliar realmente qual que é a indicação de puncionar esse nódulo, né? Lembrando que, assim, quando a gente fala nódulo, eu sempre digo para o paciente, olha, a princípio não é um problema de antemão, mas a gente precisa avaliar algumas coisas. Primeiro, ele é um nódulo suspeito, e aí o ultrassom vai nos ajudar, né? Ele é um nódulo funcionante, porque eu posso ser um nódulo benigno, mas que tá funcionando demais, e aí a gente vai precisar de um tratamento, né? Ou ele não é suspeito, ele não é funcionante, mas ele é grande, ele tá incomodando. Então, ok, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Agora, não é suspeito, não é funcionante, é um nódulo pequenininho, não é visível, não tá incomodando, que é a maioria dos nódulos, a gente vai acompanhar nesse paciente, tá? Não, mas... E se for suspeito no ultrassom? Aí a gente vai fazer uma punção, né? Então, é o melhor exame. É o melhor exame, né? Então, o que é isso? Você vai lá, pede esse exame, então é feito com uma agulha fina, né? E é retirado um pouco de material dessa tireoide, faz uma análise dessas células, e com base nisso a gente vai classificar o paciente, né? Então, tem um outro sistema que a gente classifica, e aí, com base nesse resultado, a gente vai ou não tomar uma conduta. A maioria desses nódulos acabam indo com um que a gente chama de Bethesda 2, né? E que é o melhor dos resultados, porque é compatível com benignidade, né? Bethesda 1 não deu para avaliar, a gente precisa repetir o exame, né? E aí, quanto maior o grau, maior é o risco de malignidade, né? E aí, a gente cai ali no 6, que é praticamente com certeza, e esses nódulos vão, em geral, para algum tratamento, né?
cirúrgico ou não, isso já é tema para um outro Não, isso podcast. Para uns 3, pelo menos. O 5, Bethesda 5 também, a probabilidade Aliás, de ser a gente vai câncer fazer é um maior. sobre vigilância ativa. A gente né? pode fazer mais uma. E aí, assim, o 3 e o 4 caem num determinado, né? Que são nódulos que têm um risco ainda maior de ser benigno, mas tem um risco não desprezível de ser um nódulo maligno. E aí é o que gera mais discussão, né? Uhum. E aí hoje a gente consegue fazer o teste genético, né? Então, no Brasil a gente tem, né, o teste genético, que muitas vezes nos ajuda para poder diferenciar, né? Para saber qual desses pacientes que de fato vai precisar de um tratamento e qual, apesar de ter tido um resultado na punção intermediário, que não conseguiu me dizer, olha, é benigno ou maligno, mas que eu vou poder acompanhar que não vai necessitar de tratamento, tá? Bel, tu usasse... Agora foi assim... Uma enxurrada de... Foi uma informação Foi mais talvez um um pouquinho pouco acima. técnica demais. Mas a gente falou 2 termos que os pacientes muitas vezes confundem, que é o Tirades e o Bethesda. Uhum. O que é isso, Camila? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Isso indica realmente cirurgia? O que é o Tirades e o Bethesda? Então, eu já tive pacientes que chegaram no consultório com ultrassom apenas e falaram assim, não, ó, meu médico me mandou aqui... O meu é o Tirades 5. 5. Porque o meu é Tirades O meu é o 5 5. E e tem que isso era operar. certeza que era câncer e eu precisava tirar minha tireoide toda. E não, o Tirades ele é uma classificação de ultrassom que ele ajuda a gente a tomar uma decisão em relação à biópsia. Né? Isso é o que a gente tem que entender. O Tirades ele ajuda a decisão para a biópsia. A gente vai levar várias características a mais ali em conta, né? Tamanho, localização, alguns aspectos específicos ali do nódulo. Mas essa classificação do Tirades basicamente é para dizer o quão suspeito é esse nódulo ao ultrassom. Mas não é um diagnóstico definitivo. Então, o Tirades 5 não quer dizer câncer. E não é uma receita de bolo. Esse tem que funcionar, esse não tem que funcionar. Por isso é muito uma das importante. armas que tu Por isso é usas. muito importante você pegar esse resultado de exame e levar para um médico que tenha conhecimento e esteja bem embasado cientificamente. Especialista. Um especialista, né? De fato, não de título, né? Não, Tem não muita- No Instagram. E tem Não- muito não de médico, diploma. às vezes, no intuito de tentar ajudar, agilizar, porque, vai que isso é um câncer, eu estou atrapalhando o tratamento oncológico do paciente. Às vezes, então tu já faz a punção e já vai porque tu vai precisar operar. Às vezes não é por maldade, realmente, mas é paciência, calma, e aí vai no especialista que ele vai conseguir dizer qual é o melhor caminho que você tem. Então, assim, o Tirades é uma classificação que nos ajuda com a biópsia. Se tem ou não indicação de biópsia É do ultrassom. do ultrassom. E o Bethesda, que daí é o segundo passo, né? Então, o paciente foi lá, fez o seu ultrassom, descobriu o nódulo. Esse nódulo tem uma suspeita moderada a alta, tem indicação de fazer uma biópsia que é feita por uma punção com agulha fina, né? Que é a famosa PAF, que a gente fala, que retira essas amostrinhas de células do nódulo da tireoide e que é avaliado pelo médico patologista lá no microscópio. E aí, essas alterações que ele vai ver no microscópio é que vão colocar nessa classificação que se chama essa classificação Bethesda, né? E isso é um teste diagnóstico, então traz pra gente quais são as probabilidades desse nódulo, né? Sendo que, como a Bel falou, 1 é quando a gente não tem amostra significativa, então, na grande maioria das vezes, precisa repetir essa punção, né? Pegar uma amostra melhor. 2 é o com quase certeza de benigno, né? Então, com uma alta probabilidade desse nódulo ser benigno. O 5 e o 6 são os que têm uma alta suspeita para câncer, realmente, então que vão para uma investigação realmente de talvez uma conduta cirúrgica nesse sentido. E os 3 e 4 são os indeterminados, né? Que são os que eu falei que muitas vezes o paciente chega, né? A grande maioria dos pacientes, na verdade, chega já com a punção com a gente, normalmente com essa classificação, 3 e 4. Essa é a verdade. E aí isso dá muita... Isso dá muita ansiedade no paciente. E aí a gente é uma das consultas mais demoradas, que a gente tem que sentar e explicar todo esse caminho que a gente está falando aqui para o paciente e todas as opções que ele tem. Claro. E uma delas acaba sendo o MIRType, que é o nosso apoiador aqui, que é fazer essa avaliação genética, né, desse nódulo e a cirurgia e outras opções. No intuito de Bel? evitar cirurgias, né? Isso, porque Isso, muito desses exames já vieram pra gente, a gente já tá numa fase que a gente tem que tomar uma conduta. E acho que uma coisa que é interessante de destacar, 2 coisas interessantes de destacar. Primeiro, são 3 cirurgiões falando que não precisa operar todo mundo, né?
Não são predadores, né? Antes atrás. Que não Nem tem boletos. funcionar. Exato. Não são E que predadores. muitas vezes nem precisa fazer E olha que a cirurgia Por paga isso os que boletos, né? vocês são os meus cirurgiões. E olha que eu pago os boletos com cirurgia, né? Então, A imagina- gente vê que o paciente fica decepcionado em não operar. Exatamente. A gente chega, exatamente. não precisa operar, o paciente fica decepcionado, porque ele vai no cirurgião e ele Mas tem a gente certeza gosta de que ele vai sair com a operar cirurgia. quando precisa, né? É, Não sem É indicação. muito mais difícil pra gente convencer o paciente a não operar do que a operar. Do que operar. Exatamente. A gente gasta Pode ser. muito mais Pode tempo, ser. a gente Pode ser. gasta muito mais Pode energia ser. explicando para você, não, calma, não precisa operar. É. Mas uma Calma. coisa que a Camila falou, só complementando, né? Além dessa classificação do TIRADS, né? Do ultrassom e depois do Bethesda, não é receita de bolo, né? Então a gente tem que olhar o tamanho desse nódulo, qual Era que é a isso que eu ia falar, localização. era outra coisa que eu ia comentar. E assim, o que eu vejo que faz uma discussão, uma confusão um pouco grande, porque os nomes são parecidos, e do BIRADS da mama. Aham. Então, assim, o BIRADS 4 na mama, ele tem que ser investigado, independente do tamanho dele, né? E o nosso TIRADS 4, depende, né? Então, até porque o TIRADS 4, ele é uma categoria que é um pouco abrangente. Então, a gente tem desde nódulos com baixa suspeição e nódulos que realmente tem uma suspeição um pouco maior. Mas vai depender muito do tamanho, da localização. Então, por isso que a gente precisa de uma avaliação, pra gente não, às vezes, puncionar um nódulo que não precisa e depois tá diante de um resultado ali indeterminado, e agora o que faz, né? Então, selecionar o nódulo que realmente precisa ser puncionado é o que melhor a gente pode fazer, eu acho. Mesmo a decisão pelo tratamento, né? Seja ele indeterminado ou maligno, qual abordagem vai ser levada em consideração, ela é multifatorial, né? Ela nunca é, você tem um nódulo TIRADS 4, é teste molecular, ou é cirurgia, tireoidectomia total. Não, você tem N fatores, e todo mundo aqui, eu sei que estuda muito tireoide, sabe que não é uma receita de bolo, não é uma única coisa, não é é praticamente personalizado. Né? Assim, para você, Sem dúvida. isso aqui, você pode fazer isso e isso. Qual você prefere? E é né? uma decisão compartilhada também, né? Exatamente, Então, assim, a gente não pode chegar E sempre tem mais de uma opção, você né? tem que fazer isso, né? Então, eu coloco, assim, os prós e os contras, falo ali, mas os pacientes têm perfil muito diferentes, né? Exatamente. Então, você chega num paciente ali que ele não quer operar de jeito nenhum, mesmo quando tem indicação, e você precisa convencer ele que precisa operar. Exatamente. E você tem pacientes que estão diante de nódulos que não tem nenhuma suspeição, mas a pessoa tá tão angustiada. Quer tirar Então, tudo. a gente tem que tentar conversar e, na medida do possível, também compartilhar, né, com informação de qualidade. A pessoa tá informada e aí nós vamos juntos pensar qual que vai ser a melhor abordagem, qual que vai ser o melhor tratamento, sem dúvida. E todos esses fatores influenciam, por exemplo, até a idade, né? Sim. O mesmo nódulo, do mesmo tamanho, com a mesma punção, mesma característica de um paciente de 30 anos é diferente de um paciente de 70 Com anos. certeza. Né? Com Às certeza. vezes a indicação cirúrgica Com ou certeza. de cirurgia ou de acompanhamento muda pela questão da Com idade. certeza. Até porque o risco cirúrgico Né? muda, né? Muda, Então, assim, um muda. nódulo numa criança, num adolescente, ele tem um risco maior de ser maligno. Não quer dizer que todos vão ser, claro que não. Mas ele tem um risco maior, né? Então, a gente tem que pesar, colocar isso sim, né? Na nossa conta, né? Quando vai discutir as condutas, com certeza. E também é muito difícil de você ter uma única alternativa, né? Claro. É esse o caminho só. Alguns, Pra quem só tem martelo de ferramenta, né? Tudo é prego, né? Tudo é prego. alguns Então- pacientes chegam no consultório e perguntam assim, qual que é o melhor tratamento pra mim? E aí, a gente tem que perder mais um tempo falando assim, não tem um melhor tratamento, eu não consigo te dizer qual é a melhor opção, né? Eu vou te expor todas as opções que a gente tem, e aí, levando em consideração também a sua opinião, sua vida, né? As suas percepções, a gente vai tomar essa decisão de qual é a melhor pra você. Mas assim, você não vai chegar lá no livro, na página tal, que vai dizer, o tratamento pro que você tem é esse. Não tem isso. Não. A gente passa Nem congressos no e Google. congressos e congressos e discussões de especialistas tentando decidir quais são as opções e ninguém nunca chega num consenso de qual que é o melhor tratamento. É sempre a conclusão final o tratamento é individualizado. Individualizado. E isso é para tudo, né? Assim, a gente às vezes fica até meio repetitivo. O tratamento é individualizado, e não tem a escolha mais correta. Às vezes o paciente quer sair dali, assim, como se fosse uma prova, né? Eu quero a alternativa correta. Não é a mais correta. Né? Não vai ter um gabarito no final lá pra gente saber qual foi a melhor. É a que é melhor pra você.
certeza. Eu às vezes eu recebo pacientes de segunda opinião e... Ah, não, ele falou que pra mim é isso. Daí eu olho e eu falo assim, pô, Eles eu querem vejo que a aqui gente vá pelo lá e menos dê- 3 alternativas, sabe? Então fica aquela coisa, pô, é individual e eu apresento pro paciente as opções. Qual que é melhor, né? O que que eu faço? Na verdade é você que escolhe, né? Quando você tem mais de uma... É claro, a gente tem exceções, né? Tem casos... Claro. Que é um isso, paciente ponto. que chega com uma meta pulmonar. A gente sabe que ali, Tumores tireoidectomia total, agressivos, iodo... E a gente não tem o que... Ninguém vai discutir Claro, essas coisas, né? claro. Mas esses não são a realidade, assim, não são o maior número do que a gente pega no dia a dia, né? Com certeza. Então, dá pra individualizar muito o tratamento, né? E, Bel, assim, a gente tá falando de várias opções, de várias armas que a gente tem, mas, assim, de forma geral, de forma muito objetiva, assim, que opções que a gente tem para tratar ou para acompanhar nódulo de tireoide? Uhum. Indo da menos agressiva, que é o acompanhamento, Sim. até a mais agressiva, que provavelmente é a cirurgia. O que a Exato. gente pode fazer? Então, assim, depende, claro, de tudo isso que a gente conversou, das características do ultrassom e das características da punção. Quando é um nódulo que ele não é suspeito, quando ele é um nódulo que não é funcionante, quando é um nódulo que esteticamente não está causando nenhum tipo de desconforto, alguma compressão, a gente vai acompanhar com um bom ultrassom, né? Então, é importante frisar isso, que seja um bom ultrassom. Quando é um nódulo com característica suspeita, né, a gente conversa sobre as opções. E aí tem que ver o quão suspeito é esse nódulo, né? Mas, claro, no ultrassom, primeiro de tudo, vai ser a punção. Então, a gente vai fazer a punção. E aí, quando cai naquelas categorias indeterminadas, que aí eu acho que é o que dá mais pano para manga, as discussões, a gente pode ter tanto o teste genético. E aí, o teste genético é o quê? Você pegar aquela amostra da punção. Não precisa repetir o procedimento, a gente envia isso para uma análise genética e ele vai nos ajudar a determinar melhor, com mais acurácia, qual que é o nódulo realmente com uma suspeita maior ou não, né? Então, na nossa prática, quando a gente opta por fazer o teste, né? Então, voltando naquelas categorias indeterminadas, né? Porque se é benigno eu vou acompanhar e se é maligno eu não vou fazer o teste. Eu vou fazer, então, o teste. E se o teste for negativo, eu vou acompanhar, assim como seria lá o Bethesda 2, compatível com benignidade. E se é um teste positivo, a gente tende realmente a fazer algo, né, algum procedimento. Então, até há um tempo atrás, né, não muito, muito longe, tudo era cirurgia, necessariamente a gente tinha que operar todo mundo. Eu ia comentar isso. E a única cirurgia era tireoidectomia total, e todo mundo fazia iodo. E não é muito né? tempo, né? O quê? 15 anos? 20 anos, talvez, nem isso. A gente viu Na um época pouco do Daniel? disso. O Daniel viu muito isso, né? Eu cheguei e já tava acabando. Eu vi muito isso. Não, mas agora vamos falar Mas, sério. assim, só pra deixar bem claro, mesmo sim, há 20 anos atrás, Sim. não era toda lesão folicular que se operava. Sim. Já era um percentual Sim. muito pequeno das lesões Sim. foliculares, que é o nódulo indeterminado, Sim, que se operava. sim, Né? sim. A gente tinha outras armas, era só ultrassom, às vezes o acompanhamento, não tinha teste molecular, mas também não são todos os Não é tudo, casos, já não eram Sim. todos os casos. Mas sim, mas de uma forma geral a gente operava mais, a gente fazia cirurgias maiores, né? Então, lá, muito tempo atrás fazia muito lobectomia, de repente isso parou, não, Isso toda mudou. cirurgia é tireoidectomia Total. total, e todo mundo vai fazer iodo depois, né? E até que a gente começou a ter vários estudos mostrando que talvez a gente não precisasse ser tão agressivo, né? Em uma parte considerável desses nódulos que teriam um caráter mais indolente. Então, claro que a gente pode ter uma lesão agressiva na tireoide, sim, né? Todos nós aqui temos casos graves, mas isso não é a maioria. A maioria são lesões de crescimento mais lento. Então, frente a um nódulo que precisa fazer algo, a gente vai discutir com o paciente. Olha, vamos para cirurgia? E aí a gente vai optar. Bom, requer uma cirurgia total, né? E aí, quando que a gente vai fazer uma cirurgia total? Se é um paciente que tem nódulos suspeitos em ambos os lados, né? Se é um paciente que já tem uma disfunção da tireoide, já tem uma tireoide que não é funcionante, né? Então, a gente vai cogitar. Agora, aquele paciente que tem um nódulo único, num ladinho da tireoide, que ele tem o restante da tireoide normal, a gente pode e deve propor um tratamento menos invasivo se a gente for fazer cirurgia. Então, retirar só aquela parte da tireoide, né? Nos últimos anos tem se falado também de procedimentos menos agressivos, e o menos agressivo de todos seria o que a gente chama de vigilância ativa. Como a gente falou, isso daria um outro podcast, Eu né? acho que isso dá uns 3 podcasts, hein?
Que é Mas é legal a gente fazer um podcast e chamar alguém contra. A gente vai deixar se degladar ali. Deixa eu brigar com a Bel. Contra a favor pra gente se pegar aqui no pescoço. Então, A gente tira as xícaras. o que é isso, né? Isso não tem se falado só em tireoide, né? Tem se falado Sim. isso hoje em próstata, em outras lesões também. Então, assim, o que é isso? Não é não fazer nada, mas é um nódulo com características em localizações favoráveis, sem evidência de invasão, um nódulo pequeno, especialmente num paciente um pouco mais velho. Então, a gente não faz visão enxertiva num paciente muito jovem, que a gente sabe que aquele nódulo tem uma chance maior realmente de crescer. E aí não é não fazer nada, mas manter o acompanhamento, né? E isso vem de estudos populacionais interessantes, estudos observacionais. Quem começou isso foram os japoneses, né? Então, a gente teve já 30 anos, esse ano 31 anos de segmento. Então, eles seguem um grupo de pacientes com carcinoma papilífero, né? Então, lembrar que isso é para papilífero, né? Que é o tipo mais comum. Que não sejam nódulos grandes e que estejam numa localização favorável. Então, hoje, diante de um nódulo que a gente precisa fazer algo, ou de um nódulo que ele é suspeito, né, para malignidade, a gente tem um tratamento cirúrgico, e aí discutir se vai ser um tratamento maior, tirar a tireoide toda, ou se vai ser um tratamento, uma tireoidectomia parcial ou uma lobectomia, né? Preferência sempre pela parcial, Sempre tá? pela parcial. Ou a vigilância ativa, né? Tem se falado hoje em outras técnicas, então a gente tem a radioablação, né? Isso não é uma coisa bem estabelecida, a gente agora está começando a ter um pouco mais de estudos, mas talvez para alguns pacientes sim, possa ser uma opção, não é que a gente vai fazer ablação em todo mundo, mas ele pode sim ser uma opção, e é um tratamento menos invasivo do que fazer realmente uma cirurgia, né? Então, frente a isso. Se é um nódulo que é funcionante, eu vou precisar fazer alguma coisa, ele não vai deixar de ser funcionante. Então, é uma tireoide que vai estar funcionando a mais. E aí, eu posso fazer tanto cirurgia, que é tirar aquela região, aquele nódulo que está funcionando muito. Eu posso fazer o tratamento com iodo, né? Esse iodo radioativo é captado por essa tireoide, né? Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí, não tem observar, não tem acompanhar esse nódulo, a gente vai precisar fazer alguma coisa realmente, tá? Na verdade, a gente tem várias formas de tratamento. Sim. E é aquilo que a gente falou, tudo tem que ser individualizado, Sim, né? sim, com certeza. E assim, abre uma árvore de possíveis temas de podcast, né? Assim, enorme, né? Então, Acley, tu sabes que nos outros episódios, quando terminou, eu fiquei feliz. Esse não. Esse eu meu fiquei Deus. triste. Porque assim, tem muita coisa pra coisa gente falar. Então, assim, a gente não falou nada de câncer de tireoide, não falou nada de cirurgia da tireoide, não falou nada de vigilância ativa, não falou nada de ablação. Falou superficialmente sobre tudo, né? Exatamente. Então, tem muito assunto ainda. Isso que me deixou com vontade de fazer mais, de conversar mais. E eu Mas acho que tem ficar muito... feliz, porque tem mais tema, temos Tem mais muito podcasts pela pano frente. pra manga ainda, né? Temos mais episódios pela frente, porque tem Exatamente. muita coisa pra falar. Muita mesmo, né? Mas eu acho que para um apanhado geral, para algo mais inicial, acho que cumprimos a missão, né? Sem dúvida. E o objetivo é isso, né? Começar do começo e Da base. avançando, aumentando cada vez mais a complexidade e a quantidade de informações prestadas. Eu acho que isso Acho que sim. ficou muito legal. Com certeza. Vou deixar para Bel, não Maria Isabel, deixar suas considerações finais e onde o pessoal pode te encontrar em rede social. Gente. Muito obrigado, né, pela sua presença, por ter vindo. Então, mais uma vez, super agradeço. Um prazer enorme estar aqui com vocês falando Prazer é sobre nosso. esse tema que a gente adora, né? Então, acho que como consideração final, pensar que nódulos são comuns, né? Não se assustar no primeiro momento e estar diante de um profissional realmente habilitado para avaliar qual que é o nódulo que eu vou precisar investigar, qual que é o nódulo que eu vou puncionar. E uma vez que eu puncione, né? E eu tenho indicação de fazer um tratamento, hoje existe uma gama de opções para a gente possa poder conversar e realmente fazer o que for melhor para o paciente, tá? Nas redes sociais vocês me encontram no Instagram, conta é @doutora.isabelcorgioli.endócrino. Agradeço mais uma vez, estou aí sempre disponível, sempre que precisar, podem me chamar. Uma honra pra gente. Muito obrigado. Camila, suas considerações finais e aonde te encontram além da NICAP? Então, novamente... Jurerê. Nos Novamente, beach clubs de Jurerê. não, com certeza não é mais fácil ser num parquinho, alguma coisa do tipo, do que num beach club. Novamente, muito obrigado, né, por proporcionar essa conversa aqui.
eu senti assim que, nossa, já tá acabando, não acredito, eu queria continuar falando mais sobre isso. Boa. Não sei se é porque a gente, né, se dá tão bem assim. A Bel é uma companhia muito agradável, né? Uma pessoa que traz uma paz de espírito, né? Ela fala calma, com uma né? Calma, né? Imagina, os pacientes devem sair flutuando, assim, do consultório, né? Às vezes, para o paciente pode ser que seja muita informação, às vezes é difícil realmente sedimentar tudo isso que a gente está falando aqui no podcast. E eu acho que o importante é entender isso aqui como um complemento, né? Isso aqui é para trazer mais informações, mas o ideal realmente é você ter o seu médico de confiança, que vai conseguir sentar, conversar com você, pegar o teu caso, te explicar certinho o que aconteceu, onde é que você se encaixa em tudo isso que a gente conversou, né? Então, assim, isso aqui é maravilhoso, é muito bom, mas se tem algum paciente aqui assistindo e tá com mais dúvida do que realmente certezas, não fique achando que você não consegue entender, é bem comum realmente isso acontecer. E para tirar essas dúvidas, realmente procure um médico bom. Na Unicap a gente tem alguns. A Bel é um outro exemplo. Então, a gente está sempre à disposição aí para dar essa complementada. Podem me encontrar novamente nos parquinhos de Jurerê. Na Unicap. E no @doutora Camila Nunes, Camila com K e 2 L's, no Instagram. Isso é muito importante, né, Clay? É importante lembrar para todo mundo que as informações aqui não substituem uma consulta médica, de forma alguma. Isso só complementa uma informação, claro, bem básica, mas nunca substitui uma consulta médica. E a gente nunca vai dar um diagnóstico em comentário, né? Impossível. Não, nem no direct. Não precisa mandar exame, que eu não vou dar diagnóstico nenhum. E assim, pessoal, aproveitem Florianópolis, que Florianópolis tem endócrinos maravilhosos. Então, o pessoal da endócrino aqui, a gente está muito bem servido, graças a Deus. A gente está muito bem de radiologista, muito bem de patologista, muito bem de cirurgião de cabeça e pescoço. Então, realmente, a gente... Tem uma medicina de qualidade, né? Tem uma grande vantagem de morar aqui, trabalhar aqui. E depender, Bel, de vocês, assim, os endocrinologistas daqui de Florianópolis realmente são outro nível. Então... E quem for de fora, ainda a comida é boa, as praias são legais, aqui é bem seguro. O povo é bonito. Então podem vir fazer seus tratamentos aqui, a gente consegue receber gente do mundo todo. É verdade, é verdade. Daniel, vamos encerrar, muito obrigado. Vamos encerrar, Teu muito arroba obrigado. Aí, né? Meu arroba é Dr. Daniel Hortelado. Por favor, escrevam sugestões de próximos temas, do que a gente pode falar. Claro que não adianta a gente falar de hipertensão arterial, a gente vai só, no máximo, chamar alguém para conversar. Aí a gente vai ficar perguntando. A gente vai ficar ouvindo. Mas, assim, o que for de cabeça e pescoço da nossa área e áreas afins, a gente consegue dar pitacos. Com certeza. Né? E eu quero agradecer a você que esteve aí até o final, agradecer o nosso apoiador, MirType, né? Um teste molecular para nódulos indeterminados, teste nacional, e dizer que a gente vai ter um próximo episódio. Vamos definir? Vamos definir depois, né? Deixa as pessoas perguntarem, né? Vamos ver o que vai ficar melhor. Suspense no ar. E convidados, queres falar quem vem aí? Não. A gente não vai chamar o Gustavo. Não? Não. Não vamos chamar. Muito obrigado. Mentira, a gente vai chamar o Gustavo, sim. Quem quiser mais informações, www.unicap.com.br, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente.